Gadgets. Mari. Segundo a Wikipédia, o Ministério da Cultura no Brasil, ele foi criado no dia 15 de março de 1985 e ele foi extinto no dia 2 de janeiro de 2019. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tanta coisa que eu nem sei por onde começar a explicar. Primeiro, o que é ou o que era o Ministério da Cultura? O que era o Ministério da Cultura? É um órgão responsável por administrar parte do orçamento da União que vai para a cultura, seja em nível federal, estadual, municipal, né? Aí fica a cargo desde o ministro até os prefeitos, secretários de cultura, de estado, de município, né? Então, trocando em miúdos, a gente pega uma porcentagem do nosso dinheiro total do Brasil e investe em cultura. É isso. Que né? é mais ou que menos é 1%. 1%. 1% do orçamento. Do orçamento era destinado para o Ministério da Cultura, certo? Sim, 1%. O Ministério da Cultura foi criado e descriado algumas vezes durante o período da nossa República. Mas, em 88, com a Constituição de 88, é que a cultura realmente começou a ter um destaque constitucional. Entendeu? Ficou a cargo do Estado realmente incentivar, estimular as práticas culturais brasileiras. Mas isso porque no começo dos anos 80 é que se teve um entendimento diferente da cultura. Porque até então o desenvolvimento humano não era levado em conta a cultura, levava-se em conta a economia, saneamento básico, educação, tangível, né? Coisas mais tangíveis. E aí a cultura, nos anos 80, numa conferência da Unesco, eles definiram que a cultura também tinha que estar inserida no desenvolvimento humano, nessa pauta, porque o ser humano não precisa só de trabalhar e comer e dormir, ele precisa também de uma vida religiosa, cultural, né? Danger. Meu Deus. Podia ter dado muito ruim agora. Podia. O gato podia ter se esbulegado na janela, ele podia ter voltado em cima da câmera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que essa questão do tangível e do intangível está muito em pauta, mesmo que a gente não fale dela dessa forma. Porque vira e mexe eu vejo as pessoas questionando qual que é o valor ou a necessidade do investimento em cultura. Né? E talvez essa decisão que tenha sido tomada agora tenha sido baseada com isso de fundo, né? com essa não valorização da cultura como um valor que ela tem, só que é intangível. Sim. Né? Sim. Só que agora, nesse momento, a prioridade é o tangível e no presente. Volta lá. Tá, então nos anos 80 mudou essa noção da cultura, ela deixou de ser tipo um acessório para ser uma parte central ali do desenvolvimento humano, né? Durante o período da redemocratização, o Ministério, que foi aí que fizeram a Constituição de 88, então ela tava lá, tipo, o Estado tem que cuidar da cultura e tem que incentivar, estimular a formação de artistas, de gestores culturais, nananã. Só que isso ficou meio que só no papel, porque logo em seguida o Collor extinguiu o Ministério, mais uma extinção, e aí depois ele volta só no governo do Itamar para o FHC, e aí o FHC também, não sei se ele tem também um pouco essa visão de que a cultura era meio acessória, e ele escolhe por só deixar na pasta as leis de incentivo. Mas pelo menos no governo do Fernando Henrique começou com esse lance dos incentivos, né? Começou com a Lei Rouanet. Uhum. Então, pode até não ter sido muito valorizado, mas acho que, comparado com os outros, teve uma atenção maior, né? Porque assim, a Lei Rouanet ela foi criada logo no começo, lá em 88 mesmo, né? Só que aí o texto mudou quando foi para o Fernando Henrique Cardoso,
para ampliar a ação da lei. E até, se não me engano, aumentava a alíquota de imposto que poderia ser abatida. Eu lembro disso. E aí isso estimulou mesmo, mas o que eu tô pensando é assim, fazia diferença ter o Ministério da Cultura? sim, a produção cultural começou a crescer muito mais, entendeu? Eu acho que quem é artista sabe, né? Quem é artista sentiu, sabe, né? sentiu, porque viu oportunidade fora das instituições particulares, Sim. né? Quer dizer, ainda dependendo do particular, né, do privado. Mas não tanto, né? Mas não tanto. Não tão subordinado, né? Justamente pelos incentivos fiscais. Né? Uhum. Acho que é bom também a gente falar informe-se, né, sobre a Lei Rouanet, porque ela não é o governo bancando projetos de artistas, tá? Não. É uma cartinha que você pega, que você vai atrás de empresas, que aí elas têm isenção fiscal por causa da cartinha, tá? Sim. Não é o governo que dá esse dinheiro. E a Lei Rouanet, ela funciona em duas vias também. Tipo, a empresa pode procurar artistas ou produtores culturais para produzirem um evento, para promover a empresa. Então, se você pensar bem, tipo, a Lei Rouanet, ela serve para incentivar empresas a financiarem artistas, mas com o objetivo de ter um retorno disso aí. Não é filantrópico, entendeu? Tipo, deixa eu dar aqui. Sim. Não, elas querem um retorno. Tudo isso, na verdade, você movimenta a economia e a cultura ao mesmo tempo, sim. Né? Essa é a engrenagem, ou pelo menos o pensamento por trás da sim, engrenagem. Sim. E ao mesmo tempo que isenta, tipo, o Estado de ficar colocando muito a mão no que vai ser aprovado, no que não vai. Entende? Porque, sei lá, acho que isso também é uma questão. O governo não quer se envolver, de repente, com uma polêmica, aprovar ou não um projeto polêmico, por exemplo, então deixa a cargo das empresas que façam isso. Elas decidem, o mercado, né, decide se ele quer aquela peça de teatro polêmica ou não. O nome dele envolvido com aquela peça de teatro polêmica, né? Então, para quem quiser saber mais aí sobre a Lei Rouanet especificamente, o governo criou até um portal da Lei Rouanet, que é rouanet.cultura.gov.br, e aí lá você vai encontrar todos os tipos de informação, tem inclusive acessível para surdos e cegos o site. Então, gente, para não ficar com nenhuma dúvida sobre a Lei Rouanet, entra lá no portal da Lei Rouanet e vocês vão entender melhor do que se trata. Não é uma lei comunista, não é uma lei esquerdista, é muito pelo contrário, é uma lei neoliberal que deixa a cargo do setor privado escolher quais bens culturais vão ser realizados e quais não vão. Tá. Agora, Mari, me diz uma coisa, porque assim, a extinção do Ministério tem muita polêmica, né? Uhum. O governo está fazendo isso por quê? Para cortar custos. Eles dizem que é para cortar custos. Tá, então aquele 1% eles ainda querem cortar ou esse 1% eles ainda vão investir? Não, eles vão cortar, pelo que eu entendo é isso, né? Na verdade eles não vão cortar, eles vão continuar investindo esse 1%, porque agora o Ministério... vai ser dividido com mais dois. Ele é dividido, quer ver? Tá aqui, ó. Então o Ministério da Cultura, agora, ele é uma pasta dentro do Ministério da Cidadania, que também cuida do desenvolvimento social, do esporte e da cultura. Na verdade, assim, a gente ainda não sabe direito como é que vai ser e é por isso que as pessoas andam protestando, né? Em dezembro do ano passado, uma carta aberta assinada por secretários da cultura de 17 estados e do Distrito Federal, de dirigentes culturais, eles pedem que o Ministério da Cultura não seja extinto. Um detalhe interessante é que não só ele tem 1% geralmente do investimento do orçamento, né, do plano plurianual, como ele retorna por ano 2,6% do PIB. Então aquele gasto não é gasto, porque ele já é investimento, né? Então, mas eu não sei se não tem um pouco a ver também com essa confusão da Lei Rouanet, das fake news, sabe? De toda essa coisa, essa salada de frutas mas, que ficou agora. E aí é bom acho que a gente fazer essa separação. Tem o Ministério da Cultura e tem a Lei Rouanet, é uma lei de incentivo. É uma das leis de incentivo. Então essa é aquela que o artista procura, ou que a empresa procura. E aí eles vão... através de um ajuste fiscal, fazer um negócio, né? E aí tem outros incentivos
e tem até os que são realmente bancados pelo governo, curso técnico, essas coisas assim, né? O Ministério só virou isso, que era até outro dia, depois do Gilberto Gil, ministro. Porque aí ele começou a fazer, ele efetivou mesmo o Programa Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, que foram coisas que ajudaram muito a financiar diretamente os artistas, entendeu? Então, eles soltam lá um edital em que vão ser aprovadas 50 pessoas, por exemplo, de uma determinada área ou de várias áreas, e você submete seu projeto, você pode ser escolhido e o governo vai pagar diretamente para você, artista, daí não tem o intermédio da empresa, não tem nada a ver. É você, artista, submetendo um projeto diretamente no Ministério da Cultura. Então acho que dá pra gente dizer que a partir do Gilberto Gil, então, as coisas começaram a ganhar um pouquinho mais de gás, então. Começaram. Porque eu tô lendo aqui também que em 2003, durante o governo do Lula, Sim. ele foi reestruturado por um decreto e aí ele teria 3 diretorias, que é gestão estratégica interna, relações internacionais e representações regionais. Sim. Com 6 secretarias. Então agora, Sim. com a extinção do Ministério, provavelmente acontece isso daqui, tudo é excluído, né? Porque as 6 secretarias, uma era de fomento e incentivo à cultura, políticas culturais, cidadania cultural, audiovisual, identidade e diversidade cultural e articulação institucional. Então são pastas, são secretarias, que é o que hoje o Ministério da Cultura virou, né? Virou uma secretaria. Sim. Né? A gente falou, né, que a partir do Gilberto Gil as coisas começaram a caminhar um pouco. Não estava perfeito, né? Precisava ainda muita coisa para arrumar. A própria Lei Rouanet, tem várias coisas. O que foi muito interessante é que, assim, quando o Gilberto Gil assumiu, ele acabou fazendo algumas reuniões, assim, vários debates públicos, sabe? Teve vários chamamentos para formar umas comissões de pessoas que tivessem dispostas a falar assim, olha, a nossa necessidade enquanto sociedade é essa, nós precisamos de mais teatro, nós precisamos de mais curso de especialização, a gente precisa de, sabe? Então ele fez esse chamamento, que é uma coisa que eu não tinha visto antes no Brasil. Chamar a sociedade para saber o que vocês querem da gente, sabe? E baseado nisso é que ele fez que ele começou a acelerar o Programa Nacional da Cultura, que é o que a gente conta muito hoje para liberar a verba de editais pra gente, né? A gente submete aí, tem muitos amigos que já foram beneficiados aí por projetos do Pronac, né? E que se não fosse por essa grana, não teria como fazer, entendeu? Não teria peça, não teria um filme, não teria. Então, assim, vamos só elencar aqui. Então, quais as áreas que podem ser prejudicadas que são, assim, o contato com o público mesmo. Então, por exemplo, peças de teatro, peças de teatro, shows, cursos de formação, cursos livres, cursos técnicos, até mesmo apresentações, cursos profissionalizantes, de repente, apresentações, festival de rua, sabe, coisa assim. Carnaval pode ser afetado por isso. É que é muito difícil porque, assim, se o cara for mexer com muito dinheiro. Não, e se o cara for mexer com carnaval, ele tem que ter uma bala nessa agulha aí, entendeu? Porque é o evento cultural maior do Brasil, eu acho, né? Então, não dá pra mexer com carnaval, mas assim... Não que eu não acho que seja uma coisa no interesse deles, eu acho que é. Mas eu acho que eles não têm coragem de fazer isso porque os brasileiros surtariam. O SESI e o SESC, essas instituições... Aí ele já entra naquela área do Paulo Guedes, né? Os centros culturais também. Os centros culturais são afetados, os pontos de cultura... Porque tem uma manifestação ou algum artigo também falando das bibliotecas. Sim, porque o Ministério...
ele cuidava não só de aprovar projetos, não investia só em recursos humanos de produção, mas ele também investiu uma boa parte do orçamento na manutenção de bens públicos culturais, sabe? Então, teatro entra aí, né? O teatro que a gente está falando é o teatro físico mesmo. Físico. O teatro, o espaço que você vai, que você entra naquela salona para assistir. Sim. Tal. Que muitos municípios não têm um teatro, por exemplo. Sei lá, pra quem mora em cidade grande, geralmente fala, nossa, né, mas teatro, eu tenho 500 aqui na minha cidade, eu nunca uso. Mas tem cidade que não tem nenhum. Ou tem o único da cidade, que pode acabar ficando sem verba. E que às vezes tá caindo aos pedaços, entendeu? Às vezes não, né? Uhum. Bem frequente, inclusive, todos os aparelhos, né? Os Sim. aparelhos são os espaços físicos. E assim, e é uma coisa que, como a gente estava comentando, era uma coisa que estava começando, sabe? Estava começando a ter essa manutenção dos espaços físicos, estava começando a ter incentivo nos projetos. Estava começando a ter essa atenção, né? Ou essa valorização. Sim, só que ainda era muito básico, sabe? Isso que é o que revolta, porque a gente estava chegando no nível mínimo. Antes a gente estava abaixo do mínimo. A gente estava chegando no mínimo, aí os caras tiram. Tipo, poxa, a gente precisa ir daqui pra cima, sabe? Mas assim, a gente pode afirmar que vai dar ruim de qualquer jeito, assim, não tem nenhuma... Vai que de repente surge uma grande ideia. Meu, tipo, mas é que, sei lá, é assim, é meio que como assim, ó, você não consegue voltar a Coca-Cola pra uma produção de garagem. Entendeu? Não consegue, não, ó, aqui a Coca-Cola tá gerando muito custo aqui em espaço físico e tal, em gente, vamos reduzir aqui para 50 funcionários numa casinha em algum lugar. Não vai dar. Não vai conseguir atender a demanda. Entendeu? Uhum. Então, e eu acho que o objetivo deles, na real mesmo, é enxugar a pasta em si, entendeu? É enxugar a pasta, é tirar... Mais do que recurso financeiro, é tirar recurso humano da pasta, entendeu? Então você não vai mais ter todas essas discussões, todas essas pautas abertas, entende? Então, realmente, são coisas que irritam esse novo governo, né? Você ter, por exemplo, uma secretaria de diversidade cultural dentro ali, porque eles já subentendem que você vai estar tratando, então, de questões afro-brasileiras, indígenas, e eles não querem. Então talvez a pauta não seja exatamente financeira, e sim ideológica. Moral. Ideológica. Mais né? ideológica. Para que essas coisas, porque essas coisas não são interessantes, não são... Né? Isso, acho que eles quiseram mais secar a pasta do que realmente ter um problema orçamentário com a cultura, porque ela não era um problema orçamentário. Se é 1%, né, que é investido e mesmo assim, bom, enfim. Bom, mas tem um retorno alto, sabe? Eles têm o último número que eu vi, haviam 220 mil empresas do setor cultural no Brasil. Uhum. Entendeu? Como que um governo pega e joga 220 mil empresas assim, olha, se acertem aí com uma secretariazinha pequenininha. 220 mil empresas, isso sem contar os artistas autônomos, sem contar, e fora que, se eu não me engano, por ano geram 1 milhão de empregos diretos. Indiretos, se eu não me engano, são 3 milhões de empregos. No total, são 4 milhões de empregos gerados pela cultura no Brasil. E por que desempregar toda essa gente? Eu não entendo, sabe? Eu não entendo, assim, não faz sentido. Então, economicamente mesmo falando. Na prática, o que é que muda pra gente? Eu acho que, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, gerou um pânico generalizado, assim, justamente porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Como é que fica a minha situação? Como é que fica a situação do meu edital do ano passado? Como é que fica a situação do meu emprego terceirizado? Como é que fica a situação da minha peça que eu queria colocar lá, que eu acabei de terminar, mas eu queria fazer um edital esse ano? Como é que vão ficar todos os incentivos? Como é que vai ficar a cultura no Brasil depois disso? O que você acha que a gente pode esperar? Putz, o que a gente pode esperar é assim, ó, eu sinceramente estou acreditando que o Pronac vai ser esvaziado, sabe? Ó,
Os editais, tipo, acho que vão ser bem reduzidos, ou se pá, vão parar igual era nos anos 90, entendeu? Não dá pra esperar nada de positivo, será? De, ah, de positivo Eu muito acho, difícil. eu não sei, assim, a maioria das pessoas com quem eu converso, não sei você, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, que trabalham com arte, que dependem de arte, que estão envolvidas com arte em algum nível, tá todo mundo bem preocupado com seus empregos, com seus futuros, com suas carreiras. Não que já não se preocupasse antes. Já era preocupante, né? Até com os trabalhos em si, né? Mas eu vi algumas pessoas botando uma fé no Osmar Terra e no secretário. Como é que é o nome do secretário? Agora esqueci. Esqueci o nome dele. Mas, bom, Enfim. Mas por que botando uma fé nele? Botando uma fé nele porque ele tem um envolvimento com teatro, né? Então... Não sei se isso diz muita coisa, sinceramente. Então... Alguns dias aí atrás, não sei se você viu, não sei se foi ontem, né, repente, o Onyx Lorenzoni falou que... Ele falou como uma forma de elogio que nenhuma das pessoas ali do novo governo, dos novos ministérios, eles têm experiência de administração pública. Ele falou isso como se fosse um elogio, entende? E o Chico Buarque falou assim, ainda bem que a gente não tem Ministério da Cultura, porque com esses ministros que estão ocupando os ministérios, entendeu? É melhor ficar sem Ministério de Cultura. Mas assim, de maneira geral, Se o Chico Buarque está preocupado, então eu me preocupo de maneira também. geral, eu acho muito difícil conseguir administrar um país do tamanho que é o Brasil, com tipo um plano nacional de cultura e um sistema nacional de cultura que ainda estavam começando a engatinhar em servir a essas demandas. E você não vai conseguir fazer isso caber numa secretariazinha com pouca gente, não vai andar. Ou os projetos não vão ser aprovados, ou não vai sair tanto edital. Alguma coisa vai mal funcionar ali, sabe? Eu lembro que no ano passado, a bancada evangélica estava... Eram eles que queriam tirar o Ministério da Cultura, eram eles que estavam fazendo essa pressão para extinguir o Ministério da Cultura. Então a gente tem que olhar para isso realmente. Sim. Será que é um viés ideológico ou realmente tem um argumento econômico? Não, eu acho que é ideológico, sim. Eu acho mesmo. O governo não tem um conhecimento muito aprofundado dos assuntos que ele está se propondo a tratar. Então eles não sabem o que é cultura. Aí quando eles olham, né, por aquele olhar da superfície deles, eles acham que a cultura hoje no Brasil virou uma depravação, porque só, sei lá, homem no museu, porque só, sei lá, macaquinhos, porque só, sabe? Então, tipo... Resumiu a cultura nisso, né? E por causa disso não pode mais ter nenhuma cultura, né? Só pode ter a cultura que eles acham... É exatamente isso. É exatamente isso. Então, porque eu vi 2, 3 apresentações ali que vieram a público que eu não gostei, que não me agradaram. Então eu quero extinguir tudo, sabe? Porque já, sei lá, estabeleci uma crença de que tudo é assim. Você acha que pode ser justamente para... de uma forma, sei lá, exercer mais... Porque assim, quando você... Então, antes era um ministério, então a coisa era grande. Então não tinha como controlar tudo o que acontecia. E agora, sendo uma pasta e tendo uma pessoa, sabe? Parece que vai filtrar muito mais o que vai acontecer lá. Você acha que isso... Não é nem que vai filtrar, né? Ele vai simplesmente cancelar, não vai ter ninguém pra ler. Cidade, por exemplo, não, isso daí não é nem cultura. Né? Você acaba jogando essas coisas pra escanteio, sabe? Tipo, tira tudo e deixa ali praticamente o quê? Um administrador da Lei Rouanet, de novo. Sabe? Alguém que vai estar ali pra falar assim, esse projeto pode capturar, esse projeto não pode. Sabe? Tipo, o que mais além disso? Porque... com uma pasta enxuta, assim, você não vai conseguir cuidar de fazer um monte de edital, de saber o que a população está precisando, de saber quais regiões. Inclusive, num dos últimos anos do governo PT, eu lembro deles terem lançado um edital para fazer um mapeamento da cultura nacional, que é uma coisa que na França já é feita desde os anos 60. E que eles indicam que todo mundo faça, e está sendo um requisito da ONU, tipo,
países mapeiem suas culturas, isso não é de hoje, isso já faz tempo. E o primeiro mapeamento, levantamento que o Brasil fez foi em 98. Então, se o primeiro levantamento nosso de 98, tipo, a gente está pelo menos 40 anos defasado. Aí estava começando, assim, dos anos 2000 até 2015 ali, a gente tem algumas pesquisas, mas meio espaçadas, elas não são nem regulares, sabe? Tipo, todo ano fizemos esse levantamento. Não. Tá bem espaçado, assim, em alguns períodos faltam anos, assim, entre um período e outro da pesquisa. E a gente estava começando a fazer esse levantamento e aí agora cancela. Por exemplo, verba para fazer esse mapeamento não vai ter, com certeza. Assim. Sim, eu acho que nos últimos anos, inclusive do Temer que já tinha sofrido, né, o perigo de extinção já desde o ano passado. Então já está meio instável desde o ano passado já. Então até a educação também, né, agora que também já tá. Você sente nas universidades, sim. Você sente. Eu não sei, eu acho que o primeiro momento agora, o momento que a gente tá, eu sinto pânico geral, assim. Agora, de futuro, eu não sei o que esperar. Que é um grande amigo meu do teatro. Ele diz que pra ele não importa muito isso de governo, sabe? Ele fala, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. E ninguém nunca me deu atenção, na verdade. Tipo, eu tô aqui fazendo arte há 30 anos, comendo o que dá, quando eu tenho que comer eu como, quando não tenho como, eu faço, se dá pra fazer peça eu faço, se não dá não faço. E eu tô aqui, tô de pé e tentando, fazendo ainda. Mas é aí que tá, né? Até quando que a gente vai viver nessa situação, sabe? De não saber o dia de amanhã, cara. De não saber se a gente vai ter a nossa escolinha de teatro aberta ainda até o final do mês, sabe? Poxa... A gente não merece isso eu não, acho que de qualquer forma, assim, eu acho que a gente tem muito que refletir, e assim, qualquer que seja a pessoa, envolvida com arte ou não, mas o valor das coisas, porque o que a arte, a gente elencou aqui as várias coisas que podem prejudicar a sua vida cotidiana, o teatro, o seu livro, o seu filme, a sua música, o seu show. Quantas coisas vão deixar de chegar em você, né, por causa disso? E o que isso vai interferir na sua vida? O que você acha que isso vai interferir na sua vida? Então, assim, lá em cima eles estão falando, o Ministério da Cultura vai ser extinto. Para você, né? Agora, no seu dia a dia, qual vai ser o impacto disso? Eu lembro que naquela época do Queer Museum lá e tal, eu lembro que tinha muita gente que comentava assim nos comentários no Facebook, eu nunca fui no museu e agora é que eu não vou mesmo. Tipo, putz, aí será que essa pessoa vai sentir o impacto da extinção do ministério? Eu não sei se ela vai ou não. Sabe? Porque ela já não usa, né? Ela já tá dizendo, olha, eu não uso os bens culturais. Então eu não sei se ela vai ser impactada. Usa sim, porque aí que tá, as pessoas não sabem o que é. Entendeu? E às vezes a gente, e é o que eu falei, eu tava falando sobre quando eu era adolescente, que eu falei, a partir da Marta eu senti alguma mudança. Não sei direito o que era, porque eu não tava prestando atenção em política. Tava prestando atenção na minha vida social. E acho que a maioria das pessoas, elas ficam nesse ritmo também. Né? Tipo, elas... as políticas públicas ou o que acontece na política, ela fica muito de pano de fundo da história das nossas vidas. Assim. E aí a gente vai lembrando... Porque é o que eu falei, eu lembro de carnaval de rua, eu lembro da parada gay, eu lembro de coisas que mudaram dos lugares que eu ia. Né? Então, a partir do governo Lula, eu lembro das bibliotecas, a biblioteca Mário de Andrade aqui do centro, eles fizeram... Eu não sei, eu senti um upgrade, assim. Não, teve uma baita teve reforma, teve políticas mesmo, né, com relação à administração. Assim, não estou inteirada de como foi exatamente, mas enfim, mas eu achei que, como visitante, né, é o que eu falei, como eu não estou inserida nesse plano de fundo e sim na minha vida cotidiana, o que eu via era muito bom. Né, o número de exposições aumentou, eu acho que assim... É muito isso, sabe?
Você sente mais no dia a dia mesmo, que foi aumentando as coisas. Inclusive apresentações internacionais, que show internacional era uma coisa muito rara aqui no Brasil. Então. Eu acho que o pessoal não se liga disso. Então aí quem gosta de banda internacional tal, gente, esse movimento cultural se intensificou aqui no Brasil depois dos anos 90, né? Com investimento em cultura. Porque se você não investe em cultura, e muitas dessas empresas que eu falei, dessas 200 e tantas mil empresas do setor cultural, adivinha do que elas cuidam? De contratar artista internacional para vir fazer show para vocês. Entende? Então, e é isso que eu falei também. E mesmo quando afeta, fica muito como pano de fundo. Ela chega até a falar assim, não vai rolar show, que pena, mas tipo, aquilo não vai fazer uma movimentação na vida dela. Tipo, é por causa do governo, por causa que não tem o Ministério da Cultura. Ela não faz essas ligações. Sim. Né? Quem faz, eu acho que é quem tá mais próximo mesmo, que fala, meu Deus, não vai ter mais Ministério da Cultura, como é que eu vou produzir aquela criação que eu tô fazendo, sabe? Agora não tem mais chance, agora eu vou ter que conseguir com crowdfunding, sabe? Sim. Bom, você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso aí, assim. Bom, e você? O que você pensa sobre a extinção do Ministério da Cultura? Você tem alguma opinião diferente da nossa? Você acha que isso vai ter algum impacto na sua vida? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima, gente! Eu não consegui formular o pensamento, mas você entendeu o que eu falei?